Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Meu povo, boa noite, a paz do Senhor. Tava lá no YouTube e deu probleminha no som. Vou esperar alguém aqui entrar. Me dá um retorno se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo, quem for entrando. Lá no YouTube, a live que estava marcada para o YouTube. Paz. Deu problema por conta... Tá ótimo, né? Deu problema por conta do áudio, não saiu o áudio, né? Creio que tem uma guerra essa noite, porque essa palavra vai alcançar alguém. E eu creio que... Amém. E eu creio que Deus vai alcançar alguém por meio dessa live e por isso tá nessa guerra, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Esperar mais alguém aqui entrar pra gente começar. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Boa noite, a paz, Lilian. Agora tá dando pra me ouvir? A live que eu ia fazer lá no YouTube acabou que não deu certo por conta... Ótimo, perfeito, né? Por conta que o áudio deu problema, né? Eu creio que é uma guerra forte, porque... Uma guerra espiritual forte, porque eu sei que Deus ministrou algo ao meu coração essa noite e que vai alcançar alguém, né? Então, por conta disso, acontecem essas situações, né? Mas Deus, para a glória de Deus, a gente tem outros meios, tem o Instagram, né? E vamos utilizar ele. Eu não gosto muito de fazer live no Instagram, não sei porquê, mas na verdade eu nem gosto muito de fazer live, para ser bem sincera, mas como Deus colocou no meu coração essa palavra, aqui estou eu. E eu vou começar. Boa noite, né? A paz. Eu comecei a refletir muito sobre essa palavra hoje, né? Mas faz uns 3 dias que a gente foi passear. A gente não conhece nada aqui no Paraná, assim, nunca teve aqui, nunca passeou, né? E a gente tá em missão aqui, né? Por esse tempo. Para quem não sabe que vai entrar nesse vídeo, nós somos de Fortaleza, somos pastores, missionários de Fortaleza, estamos fazendo a missão que o Senhor nos confiou aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e nós acordamos e estávamos com saudade da praia, né? E nessa vontade de ir para a praia, paz do Senhor, Ana Cleia, estou aqui falando algo que Deus tocou no meu coração, né? E a gente, com essa saudade de ir pra praia, nós acordamos e saímos, né? Pegamos o mapa no YouTube, no Google e fomos atrás de uma praia, um lugar que tivesse alguma coisa assim. E a gente chegou em um lugar muito lindo, né? E lá nesse lugar, em Morretes, lá tem uma trilha de cachoeira, todo mundo fala muito dessas cachoeiras, né? Só que a pergunta que eu quero fazer para você é: você já fez uma trilha em mata fechada ou já foi visitar uma cidade histórica sem guia? Pois é, nós fizemos isso. E para quem não sabe, isso não deu nada certo, não deu muito certo, né? E
A gente entrou naquela mata, era 40 minutos de mata, né? Fechada, com uma trilhazinha, um caminho muito apertadinho, um caminho muito estreitinho, com algumas sinalizações em alguns percursos do caminho. E a gente ficou, assim que a gente chegou lá, pagava um valor tipo R$20 e a gente falou com a mulher, né? Com a moça lá que nos atendeu, né? A gente pagava esse valor para ela e ela passava algumas instruções do caminho pra gente. E ela começou a falar, né, medo da gente encontrar algumas situações, né, que ocorresse pelo caminho. E ela nos instruiu, caso a gente visse cobras lá e tudo. E eu já comecei a ficar meio em pânico, né? Cobra, bicho, selva, meu Deus. Nunca tinha feito trilha. E aí, tudo bem. A gente foi, confiando em quê? No nosso senso de direção. Só que a palavra de Deus diz algo, diz assim: não confie no seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio entendimento. E a gente não lembrou disso. Confesso pra vocês, não lembramos disso. E aí nós fomos e começou muito bem o caminho, tava tudo tranquilo. Logo depois de uns 15 minutos, a gente começou a ficar meio confuso com a direção. E aí a gente se perdeu. E o que eu quero falar com você, que é o que é importante nessa noite, para que você grave, é que nós temos um guia perfeito. A palavra de Deus vai dizer, eu anotei aqui, João 16:13, diz assim: quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo de Deus é a lâmpada que ilumina, né? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que eu quero te dizer isso? Porque talvez você vai ver essa live ou você esteja aqui e esteja se sentindo meio perdido no percurso, meio perdido no caminho. Eu quero te dizer que você tem um guia perfeito, um guia que sabe melhor do que eu e você todas as coisas. Não só do que você passou, não só do que você está passando, mas do que você ainda vai passar. Sabe, começou a me bater a incerteza, o medo, o desespero. E eu quero te dizer algo. Não importa qual seja o cenário ao seu redor. Se é um cenário de desespero, de medo, de dúvida, não importa qual seja o cenário, o Senhor sempre estará, o Espírito Santo de Deus sempre estará ali disposto a nos instruir, a nos dar uma direção, se nós estivermos dispostos a parar e a ouvir. Não importa se você estava no caminho, boa noite, Digi. Não importa se você estava no caminho, se você se perdeu no meio do caminho, se você foi sem guia, sem a vontade de Deus, não importa. Importa que essa noite Deus nos parou aqui nessa live para te dizer: volta para o caminho, volta para o caminho, volta para o lugar, para o propósito de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque por mais que a gente se perdeu naquela trilha e ali a gente começou a bater o desespero de não encontrar a trilha, né? A palavra de Deus vai dizer que nessas horas de desespero, nós costumamos a fazer algo que não é recomendado. E eu quero te dizer aqui. A gente costuma tirar os nossos olhos de Jesus. Na hora que o cenário, na hora que a gente se sente perdido, na hora que o cenário muda, na hora que a gente se apavora, na hora que a gente tá ali apavorado, independente da circunstância, a gente começa a tirar os olhos de Jesus.
E Deus me parou nessa live para me te dizer, não tira os olhos dele, não tira os olhos de Jesus, não tira os teus ouvidos daquilo que Cristo, daquilo que o Espírito Santo está ministrando, nas instruções que ele está te dando para o próximo passo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava ali, com toda a coragem que ele tinha, com toda a ousadia no Espírito, que Deus deu para ele, ele estava ali. E ele disse o quê? Senhor, deixa que eu ande sobre as águas se és tu. E ele, fitando os olhos em Jesus, a Bíblia vai dizer que ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer também que quando ele olhou para a tempestade, quando ele tirou os seus olhos de Jesus, ele começou a naufragar. O que eu quero te dizer essa noite, não tira os olhos de Jesus. Não muda o teu olhar para a circunstância, não muda o teu olhar para a tempestade, não muda o teu olhar para os problemas, para a adversidade, para o medo. Não muda o teu olhar. Não tira. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu sei que ali naquela hora do desespero a gente só conseguia olhar para o chão, a gente só conseguia olhar para baixo, para tentar achar o caminho da trilha. E era um caminho que era dentro da mata e que tinha... Era bem pequeno mesmo, só cabia um pé. E às vezes, por conta da... Não sei, aquele caminho se destoava, né? E a gente se perdeu quando a gente entrou, teve que entrar dentro de um riachinho, né? Que tinha. E por conta disso, veio o medo, o pânico. E a gente só conseguiu olhar para o chão, para a situação. E aí teve uma hora que o Senhor nos instruiu a olhar para o alto, para cima, para ver as instruções, para seguir as instruções. As instruções eram as setas que tinham ao longo do caminho, mas elas não tinham em todo o percurso. E a gente teve que focar bem, que colocar bem nossos olhos nas instruções. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus é instrução para nós. Nós temos uma instrução que vai nos guiar por todo o caminho. Nós temos a instrução que é a palavra de Deus, que vai nos guiar nesse caminho que o Senhor tem para nós, no propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes nós queremos andar sem a instrução da parte de Deus, sem ouvir o Espírito Santo, sem um guia perfeito. E sabe de uma coisa? Ter um guia não é privilégio de todo mundo. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer em Romanos 8,14 que todos que são filhos de Deus, o privilégio é só para quem é filho. Não é para todo mundo. Diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você é filho, você tem esse privilégio. Amém? Oh, glória! Então, se você é filho, você vai desfrutar do privilégio que é ter o Espírito Santo dentro de você. Na antiga aliança, a unção, o Espírito Santo de Deus só vinha por 3 meios, de 3 formas. Por reis, profetas e sacerdotes. Por reis para governo, a unção vinha sobre eles. O Espírito Santo de Deus vinha para ensiná-los a governar, para guiá-los a governar. Por sacerdotes, para que a unção de Deus sobre a expiação estivesse sobre eles quando eles fossem sacrificar e fazer as expiações pelo povo. E o terceiro, que é sobre os profetas, porque a Bíblia diz que a unção vinha sobre os profetas para guiar o povo de Deus no caminho. Hoje em dia, a unção está sobre nós, porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio para nos abrir um novo e vivo caminho. Então não tem mais intermediário. Todos que são filhos são guiados. É um privilégio da nova aliança, que eu e você temos parte, que eu e você podemos acessar. Então, desfrute desse privilégio. Desfrute desse privilégio. Eu sei que ali, em meio a estar perdido naquela situação da trilha,
a gente começou a prestar atenção nas instruções. Toda vez que Deus te der uma instrução, preste atenção, fique atento para receber, porque ela vai te guiar para o teu destino profético, ela vai te guiar para aquilo que Deus, para onde Deus quer te levar. Então, se Deus te der uma instrução, seja obediente nela e preste muita atenção. Eu sei que nisso a gente conseguiu mais na frente ver as setas, né, que estavam meio escondidas nas árvores, que tinham nos mostrando a direção. E a gente conseguiu voltar para o caminho, voltar para aquilo, para a trilha, né? E é isso que eu venho te ministrar. Volta para o caminho. Se você tá aqui, tá afastado, se você tá aqui, está precisando retornar, tá dizendo assim, acender um pisca, né? Em você, e você tá dizendo, essa palavra é minha, eu preciso voltar para o caminho, eu preciso voltar para a direção que Deus me deu. Volta para o caminho, volta para a direção, para a instrução que Deus te deu. Sabe por quê? Porque por mais que o caminho seja difícil, e eu estou parafraseando aqui com aquilo que nós vivemos na trilha, por mais que o caminho ali fosse difícil, por mais que eu tive medo, por mais que eu houve incertezas, por mais que eu tive que me esforçar mais para chegar até lá, a gente conseguiu chegar. E sabe de uma coisa? Quando eu olhei aquela vista da cachoeira, foi na hora eu agradeci a Deus e eu digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque a gente chegou, mas também porque essa vista valeu todo o percurso. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você possa receber essa palavra da parte de Deus. Quando você chegar no teu destino profético, no lugar qual Deus preparou para você, você vai dizer, Senhor, valeu a pena todo o percurso. Valeu a pena todo o percurso, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada esforço, valeu a pena o retorno, valeu a pena todas as situações, valeu a pena. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ali que nós passamos gerou confiança em nós. Confiança e gerou também satisfação de dizer assim, nós chegamos, nós conseguimos chegar, nós estamos aqui. E depois a gente só conseguiu desfrutar, aproveitar a vista. E eu quero te dizer, eu quero profetizar sobre a tua vida, que depois que você chegar lá, além de agradecer a Deus por não ter desistido, por não ter parado no meio do caminho, por não ter voltado, porque muitas vezes eu quis ali nessa trilha voltar. Eu quis, paz do Senhor, irmã. Eu quis, irmã Lília, eu quis voltar. Muitas vezes eu quis desistir da trilha. Muitas vezes o Bruno disse, não, vamos voltar quando a gente se perdeu. Eu quis desistir, mas a gente não desistiu. Sabe por quê? Porque a vista ia valer a pena. Vai valer a pena o esforço, vai valer a pena a sua insistência, vai valer a pena você não desistir, vai valer a pena você continuar firme no caminho, ouvindo, recebendo a instrução do Senhor. Vai valer a pena, porque a vista do outro lado é maravilhosa. É maravilhosa. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tirei várias fotos nessa viagem, mas a melhor foto foi a da cachoeira. A que, pra mim, eu achei mais linda foi a da cachoeira. Por que que eu te digo isso? Porque valeu a pena. Não só pela foto, mas valeu a pena pela paz que eu tive lá, valeu a pena por tudo que eu aprendi. Valeu a pena. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai valer a pena quando você chegar do outro lado, quando você cumprir o propósito de Deus, vai valer a pena quando Deus te levar ao destino profético que Ele tem para você, vai valer a pena. Boa noite, Cláudia, vai valer a pena toda a caminhada, vai valer a pena. Não desista, não desista. Pode ser que você esteja aqui na live, esteja pensando em desistir, esteja como Pedro, tirando os seus olhos de Jesus, esteja querendo naufragar diante daquela situação. Mas deixa eu te dizer, não desiste. Coloca os teus olhos, reconecta os teus olhos em Cristo.
porque vai valer a pena. Vai valer a pena. É o que eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus essa noite vai tirar todo o cansaço, vai tirar toda a fadiga, vai tirar todo o medo que te paralisa. Que Deus vai remover do teu caminho toda incerteza e vai te reconectar no propósito de Deus para a tua vida. Que Deus vai te reconectar na direção certa a qual Ele tem para ti. E toda a jornada, toda a caminhada vai valer a pena. E que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar o teu coração. Não sei o que você está passando, não sei. Falta 2 dias para o ano terminar, não sei o que você passou nesses 365 dias do ano. Eu não sei. Boa noite, tá entrando muita gente aqui, a paz. Eu não sei o que você tem passado nesses 365 dias do ano. E que talvez você tenha suportado coisas que você olha para trás e diz: Senhor, como é que eu suportei isso? Como é que eu consegui aguentar isso? Boa noite, paz. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que você tenha vivido coisas que você tenha dito, que você diga assim: Senhor, será que eu suporto mais 365 dias? Eu quero te dizer, suporta o processo, suporta o processo que Deus tem, porque a vista vai valer a pena, porque vai valer a pena quando você chegar lá, quando você alcançar aquilo que Deus tem para ti. E deixa eu te dizer, foi maravilhoso o passeio. Muitas vezes, e eu quero dizer para você que está aqui, muitas vezes a gente se preocupa muito com o caminho, com o percurso. Em todo o tempo, depois que a gente se perdeu na trilha, eu perguntava: será que tá chegando? Será que tá chegando? E eu comecei a ficar preocupada em chegar logo. Deixa eu te dizer, isso serve de lição para nós. Não fique preocupada se está perto ou longe de você chegar. Só desfrute do caminho. Essa minha preocupação em chegar logo na cachoeira me fez perder o caminho. Me fez perder a paisagem, o cenário que estava ali. Me fez perder o percurso, a cena da mata fechada. Era muito bonito, mas a minha preocupação, porque eu me perdi, me fez perder a paisagem. E muitas vezes, trazendo aqui para nós, parafraseando aqui, muitas vezes nós estamos percorrendo em meio a um processo e tá cansativo talvez, e você talvez tenha se perdido, e você talvez teve que retornar e está achando cansativo, está insatisfeito, está querendo chegar logo e diz: Senhor, não aguento mais, eu quero chegar logo, Senhor, muda a minha história, faz logo o que o Senhor tem para fazer, tantas promessas para se cumprir, ainda não se cumprir, mas deixa eu te dizer, vai se cumprir. Mas não deixe de desfrutar o cenário. Não deixe de desfrutar a paisagem por conta da sua pressa. Não deixe de aproveitar o processo. Sabe por quê? Porque é em meio ao processo que a gente desfruta da comunhão com o Senhor. Que a gente desfruta de tempos de mais oração. É no meio do processo que a gente se apega com o Senhor. E por muitas vezes, quem nunca olhou para a hora do processo, olhou para a hora do medo, da angústia, e não foi orar, e não foi ouvir a voz de Deus, e não foi edificado por ler a palavra de Deus. Então, é no meio do processo que a gente desfruta do cenário. Não tenha pressa, porque a palavra de Deus diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo, Provérbios 3 diz: há um tempo determinado para todo. Não é para alguns, não é para qualquer um, não é para todo o propósito debaixo do céu. E há um tempo de Deus cumprir todas as profecias. E eu tenho dito, eu tenho declarado sobre a minha vida, e eu quero deixar isso de lição para você. Que você possa abrir a sua boca
porque você é um profeta da parte de Deus. E aquilo que sai sobre a tua boca tem um peso de declaração, porque no mundo espiritual, as nossas palavras são como as nossas digitais. Você sabia disso? Que a sua palavra é como uma digital no mundo espiritual. E aquilo que você fala, a palavra de Deus diz, que aquilo que sai da nossa boca tem um poder de vida e de morte. E ele ainda dá a dica, escolhe, pois, a vida. Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pronuncia, porque há um peso sobre as nossas palavras. Quanto mais sobre aquilo que dizemos sobre nós, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu tenho declarado muito que chegou o tempo de toda a profecia se cumprir na minha vida. E eu declaro também hoje, e eu quero que você tome posse dessa palavra e comece a declarar também, chegou o tempo de toda a profecia se cumprir na minha vida e na tua vida também. E é isso. E foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Foi essa palavra que me edificou muito essa manhã. E eu acordei com essa palavra e eu acordei com o meu coração, sabe, sendo ministrado ao Senhor. E é muito bom quando de algo que a gente vive, o Senhor começa a ministrar aos nossos corações, porque a palavra, ela vem como uma espada, ela vem viva, ela vem uma palavra rema, eficaz. E eu senti o desejo no meu coração de compartilhar com vocês, porque eu sei que Deus está alcançando alguém nessa live, ou vai alcançar alguém nessa live. E eu quero declarar sobre a tua vida, e eu quero orar com você. Falta dois dias para o ano terminar, e eu quero orar com vocês pelo final desse ano e pelo início do ano que vem. Vamos orar. Senhor, a gratidão no nosso coração, Pai. A gratidão por tudo que o Senhor fez até aqui. Porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, muito obrigada, porque eu fui muito edificada por essa palavra a qual o Senhor ministrou meu coração. Muito obrigada pelas instruções que vêm do Senhor. Muito obrigada pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia perfeito, que nos anuncia todas as coisas. Obrigado porque o teu Espírito, Senhor, ele prescruta até as mais profundas, a maior profundeza do nosso ser, Pai. E ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que é necessário. E não só ele sabe, mas ele quer nos guiar a toda a verdade, Pai. Obrigada porque o Senhor está guiando o teu povo à verdade da tua palavra. Obrigado porque o Senhor está ministrando no nosso coração, Pai. Não só a ouvir, mas a ter intimidade com o Espírito Santo. Obrigada porque nós recebemos essa palavra, Senhor, como uma instrução clara. Não só para esse ano, mas para o ano que vem, Pai. Obrigada porque nós desfrutaremos, Pai, do processo. Nós desfrutaremos da intimidade. Nós desfrutaremos, Senhor, da paisagem. Nós desfrutaremos do destino a qual o Senhor preparou para nós. Obrigado porque no meio do percurso muitas vezes é difícil, no meio do processo muitas vezes é difícil, talvez temos que retornar, talvez temos que prosseguir com dificuldade, com mais esforço, olhando, colocando os nossos olhos em Ti. Mas nós temos a recompensa, não só do Senhor nos guiando, mas temos a recompensa de chegar no propósito a qual Deus criou para nós. Obrigada, Senhor, porque cada um que aqui está vai, sim, alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Obrigada porque cada um que aqui está, Senhor, vai ser tocado pelo Teu Espírito, vai ser estimulado, Senhor, a não parar, vai ser estimulado pelo Espírito Santo de Deus a não parar no meio do processo. Você não vai parar no meio do processo, você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir. Eu declaro sobre a tua vida que ousadia do Espírito venha para que você possa avançar no propósito de Deus para a tua vida. Eu declaro que nem nada vai te tirar daquilo que Deus tem para ti, para a tua vida. Eu declaro que em nome de Jesus você vai desfrutar da vista na chegada. E você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. A vista
é linda e valeu a pena. E eu declaro em nome de Jesus que você não vai parar, você não vai desistir e que no ano de 2026 você vai correr velozmente naquilo que Deus tem para sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que no ano de 2026 todo o processo vai te fortalecer para o próximo ano, para que você alcance no Senhor níveis maiores, para que você tenha um alcance maior naquilo que Deus tem para ti e para que você seja fortalecido a permanecer. Hoje esse vídeo te instrui a permanecer, a não desistir. E é isso que eu declaro sobre a tua vida. Senhor, arranca, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, querendo impedir o teu povo querendo impedir o teu povo de prosseguir, querendo colocar, Senhor, como que eu vejo agora, Deus me mostra pessoas como que os pés fincados. Eu quero declarar sobre a tua vida que o teu pé não vai ficar amarrado, o teu pé não vai te paralisar. E o pé que eu falo, espiritualmente falando, você vai correr. Eu declaro sobre a tua vida que você não vai estagnar e que 2026 você vai dizer: eu consegui chegar lá, eu consegui alcançar aquilo que Deus tem para mim. Ou eu consegui permanecer no processo. As coisas às vezes não são fáceis, mas vale a pena. Com Cristo, tudo vale a pena. E eu quero declarar sobre a tua vida essa palavra. Não desiste. Desfruta o cenário com um guia perfeito, com aquele que nos instrui todas as coisas. Em nome de Jesus, que você possa receber a instrução do Senhor, que você possa receber a palavra do Senhor e que Ele possa fazer coisas grandiosas na tua vida e que Ele possa te instruir no percurso e que você possa colocar os seus olhos fixos nele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida, essas coisas sobre a sua vida, e se você chegou até aqui o fim, eu quero te pedir, se você ainda não segue o canal lá no YouTube, eu vou começar a lançar vídeos com mais frequência, e eu quero pedir que você siga, Mulheres Semeadoras, e que você tire, se você quiser, tire um print da live, para poder divulgar essa live, amém? Que você possa... Amém, tem gente entrando agora, eu vou fazer outra live, não sei ainda o dia, mas eu creio que eu vou fazer e que você possa compartilhar, essa live vai ficar gravada e que o Senhor possa ministrar o teu coração. Eu vou colocar lá no YouTube, vai ficar gravada lá no YouTube, amém? Pois um beijo, que Deus te abençoe.